Olha, nesse final de semana, mais precisamente ontem, na praia de Atalaia, em Luiz Correia, um tiroteio resultou na morte de 2 turistas e no ferimento de uma terceira pessoa. O Daniel nos traz essa informação de uma forma mais detalhada. Daniel, boa tarde. O que teria ocasionado esse crime? Boa tarde, Edson de casa também, uma ótima tarde. Era por volta de 15 horas quando aconteceu esse duplo homicídio na praia de Atalaia, em Luiz Correia, em um bar em que as 2 pessoas foram baleadas. Essas pessoas foram identificadas como Francivânio Araújo Silva, de 39 anos, e o Francisco de Assis Lopes Filho, de 33 anos. Eles foram baleados tanto na cabeça como no tórax. Como você colocou, também teve uma pessoa que foi baleada, mas sobreviveu, que foi o Isael Melquíades. E eles estavam na praia se divertindo quando houve um desentendimento com essas pessoas que retornaram ao local para efetuar os disparos. Eles estavam se divertindo, inclusive tem imagem, João Júnior, coloca aí pra gente, deles se divertindo. Isso foi, lá estão os dois, Isso foi antes do baleamento. Eles estavam lá na praia, são de Teresina, da zona norte de Teresina, do bairro Buenos Aires. Vieram numa excursão aqui para o litoral do Piauí e estavam se divertindo quando houve um desentendimento. A suspeita é de que foi relacionado a mulheres e esses indivíduos teriam deixado as mulheres em casa e retornado para fazer esses disparos. São uma das linhas de investigação. Outra informação é que um indivíduo de motocicleta estava fazendo rondas no local, observando o lugar, quando depois retornou com mais outro e efetuaram esses disparos. Na verdade, foram 4 pessoas em 2 motocicletas que chegaram e efetuaram os disparos. Os 2 morreram de imediato e o que sobreviveu foi o Isael, porque ele não foi atingido em um local vital, foi apenas nas 2 coxas e foi levado ao Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Não está mais em Parnaíba, porque recebeu alta, e foi transferido para Teresina, onde segue sendo cuidado. A polícia do 24º Batalhão está realizando aí as investigações para que essas pessoas sejam presas, já que até o momento não foram citados quem são, não foi preso ninguém e essas pessoas não foram identificadas. E é importante que a população também colabore para que esses indivíduos sejam identificados e também presos. As pessoas que foram assassinadas, elas não têm vinculação com nenhum tipo de crime, segundo a polícia. Um é pedreiro, o outro é servente e estavam aí nessa excursão se divertindo quando, por um desentendimento que ainda não está esclarecido, foram assassinados com esses disparos de arma de fogo. Foi um crime premeditado, porque retornaram, foi olhado o local direitinho, os 2 foram identificados e os disparos efetuados contra essas 2 pessoas que foram identificadas como Francivânio Araújo Silva, de 39 anos, e o Francisco de Assis Lopes Filho, de 33 anos, e o outro Isael Melquíades, que ele está já em Teresina, Foi já feita a transferência e segue sem risco de morte. Daniel, nada justifica certamente um homicídio, mas só para a gente descartar aqui algumas das hipóteses, pelo que parece, não foi tentativa de latrocínio, Também não foi um homicídio premeditado. Há uma vertente, há rumores que dizem que esse crime foi motivado por ciúmes, uma vez que as vítimas praticaram possivelmente uma importunação a algumas mulheres que também pudessem ter aí uma vinculação com os agressores. Há, na verdade, essa vertente, que aí tenta justificar um ato tão... um ato que a gente não encontra, na verdade, nem nome para classificar. Porque a pessoa sai em uma excursão de Teresina, vem para a diversão, com a finalidade do entretenimento. Muitas vezes, trabalhadores, como todos nós brasileiros, trabalhamos duro, ralamos bastante, temos o nosso direito ao lazer e à diversão, e por conta justamente desse clima de ódio
e muitas vezes a não prática de uma conversa, de um melhor entendimento, acaba por acontecer um crime como esse, né, Daniel? Então, há essa vertente, né, que tenta justificar aí esse crime que a gente não encontra nome para essa situação. Isso, Helder. As investigações prosseguem, acredito que nos próximos dias vamos ter mais precisão referente à causa desses homicídios. Lembrando que ainda hoje, né, Daniel, a nossa reportagem também procurou os policiais do 24º Batalhão que atenderam essa ocorrência para prestar mais esclarecimentos justamente a respeito do que teria motivado o crime, mais esclarecimentos, porque realmente foi algo ali que chocou, sobretudo quem estava ali no momento na praia de Atalaia pela truculência do ato, né? E, infelizmente, até o fechamento da edição, a gente não conseguiu esse retorno, não é mesmo, Daniel? Mas a gente segue acompanhando para saber e esclarecer de fato o que aconteceu nesse caso. Os indivíduos vieram já com a certeza de quem ia assassinar e assim o fizeram. E por conta desse desentendimento que a própria polícia, no caso o delegado responsável pela região do interior, que fica lá em Teresina, também não tem essa resposta. Ele disse que só teve um desentendimento, né? A fala é essa, houve um desentendimento, mas ninguém se arrisca de fato a precisar o que foi que de fato motivou o assassínio. Mas o que repercute no caso, esse desentendimento por conta dessa relação com essas mulheres. Esses indivíduos teriam deixado as mulheres em casa e retornado para realizar o crime. Essa é a informação primeira que nós temos referente à possibilidade do assassinato desses dos jovens, né, que estavam aí na praia de Atalaia, em Luiz Correia, e vieram de Teresina para a diversão aqui no litoral. A gente lamenta também, além da perda das 2 vidas, nesse crime possivelmente banal, porque não há justificativa nunca para a morte, né, é que também uma situação como essa, uma manchete como essa, em pleno final de semana, numa segunda-feira, para a gente iniciar a semana, né, ela ainda mancha também, né, a hospitalidade da nossa região, da nossa planície litorânea, do nosso litoral, né, a fama que a gente sempre teve, né, de território pacato, de território ordeiro, de território bem receptivo, porque dessa forma, ações como essa só amedrontam e afugentam ainda mais os turistas, né? Sendo que essa é a indústria que a gente tem mais estimulado, né, aqui no nosso território, porque é a indústria limpa. A gente já vai falar sobre essa indústria limpa aqui também hoje no Jornal da Costa Norte. Então acaba por macular essa imagem do litoral piauiense como um território, né, seguro, né, para vir e para brincar, né, porque 2 pessoas como esses, né, que saíram de Teresina, esses jovens que saíram de Teresina e vieram e talvez por um infortúnio, uma brincadeira, ou até mesmo a gente pode classificar, se eles tiverem cometido essa importunação, né, que há essa tese que levanta, mas mesmo assim isso só acaba por manchar a nossa imagem de local seguro e hospitaleiro e receptivo, né, para os nossos turistas. Então a gente inicia essa semana já com essa manchete e lamentando por esse triste fato, se consternando também com os familiares dessas vítimas que devem estar sofrendo bastante. Acredito eu que todos os integrantes dessa excursão, a qual vieram os 2 envolvidos, voltaram bastante transtornados para as suas casas. E o sentido de comoção deve ter sido grandioso, não é? Porque não é fácil você vir para a diversão e voltar, infelizmente, com um fato como esse que aconteceu e acabou vitimando aí os 2 turistas aqui na praia de Atalaia, na cidade de Luiz Correia.